Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, queridos. Deus os abençoe. Nós vamos ter um estudo com o tema Naamã e o profeta. Esse é um tema que eu ministraria no domingo de manhã passado, mas como foi o Dia dos Pais, foi cancelado e nós vamos compartilhar hoje, tá bom? Pois bem, o que eu quero compartilhar, eu vou ler os textos agora de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Até aqui. Pois bem, essa história, ela é muito conhecida de todos nós. E todas as vezes que nós lemos, ela tem uma mensagem, um aprendizado. E quando essa palavra voltou ao meu coração, desde a semana passada, eu comecei a ler, eu tive um despertamento espiritual sobre chaves espirituais e autoridade espiritual da parte de Deus nesta cena que a Bíblia relata. É interessante porque nós estamos falando de um homem que era o herói do seu povo. Nós estamos falando de um homem que ele tinha que manter uma aparência de valente, de forte, destemido, perfeito, guerreiro. Ele tinha que manter aquilo que o seu título lhe dava, um herói de guerra. Pois Naamã, ele era o general do exército, o homem da maior hierarquia que existia na Síria. E ele havia vencido a guerra. Então ele estava no auge. Ele era o homem admirado. Ele tinha que ser um homem apresentável.
E ele usava as suas capas, montado em seu belo cavalo, mas infelizmente, como a Bíblia diz, ele era leproso. Então a primeira chave espiritual aqui é que não podemos viver de aparência, mas sim de genuidade do que somos. Então Naamã, o que ele vivia? Uma aparência. Ele vivia querendo mostrar aquilo que na verdade ele não era. Por debaixo daquela capa existia um homem frágil, doente, um homem desprezível. Por quê? Porque pessoas que tinham lepras, essas pessoas eram desprezadas. Essas pessoas nem sequer podiam habitar ou estar no meio dos outros, porque era uma doença extremamente contagiosa. Mas então ele usava a capa para poder se manter na posição que ele queria. Olha só que chave espiritual para a gente aprender. Que não adianta nós permanecermos em uma posição pela capa, mas sim pela essência. E Naamã, ele vivia de aparência. Ele era um homem leproso. A segunda chave espiritual a gente vai encontrar nos textos seguintes, no versículo 2, é que ele, quando general, este homem tão poderoso de guerra, ele levou cativo uma garota, uma jovem, de Israel, para ser serva da sua esposa. Só que coisa interessante, olha só quanto aprendizado que esses textos têm para nós. Enquanto Naamã, com toda a sua pompa, era um leproso e não tinha vida, uma serva da mulher dele tinha conhecimento de Deus, conhecia os segredos de Deus, conhecia quem era Deus e sabia que em Israel tinha um homem capaz de curá-lo. Olha a chave espiritual. Nunca despreze uma pessoa pela sua aparência, pois ela pode te levar ao destino da cura. Grava isso no teu coração. Nunca despreze uma pessoa pela aparência. Ela pode te levar ao destino da cura. Aquela menina era uma simples, mas ela conhecia o Deus da cura. Ela conhecia os segredos de Deus. E ela conhecia o profeta de Israel. E ela vai dizer para o seu chefe: ah, se ele soubesse que lá em Israel tem um homem que cura. Isso chegou aos ouvidos de Naamã. Naamã, imediatamente, ele desperta por essa cura. Haja visto, no meu entendimento, é que ele já deveria ter procurado com as suas riquezas, com seus, com a sua honra, com seu destaque de general, muitas curas. Mas ele então decide conhecer esse profeta, mas ele antes vai procurar o seu rei. E na mente dele, a cura, que aí vem, você entender a segunda palavra-chave, né? Nunca despreze o simples, pois ele pode conhecer o destino da sua cura. Terceira chave espiritual: nunca procure comprar a cura, pois cura, milagres não se vendem. Então, ele vai no rei, o rei então diz para ele que ele pudesse ir procurar o rei de Israel, e levou ouro, ele levou prata, ele levou vestes, porque ele queria agradar aquela pessoa que fizesse um milagre, ele queria comprar, ele queria dizer que aquele milagre que pudera e poderia acontecer na sua vida, ele pagou por esse milagre. E ele vai. Quando ele chega ao rei de Israel, o rei de Israel, quando lê a carta, rasga suas vestes, começa a lastimar, dizer que ele não era Deus para dar vida, para curar ninguém, e ele na sua arrogância, e ele no seu estresse, o rei de Israel, já queria arrumar uma briga. Algumas traduções dizem assim: ele tenta me afrontar, ele está procurando briga comigo. E quando o rei de Israel tem essa atitude,
impensada, porque às vezes nós, porque estamos em algum lugar de autoridade, nós não sabemos tratar bem as pessoas, não aceitamos as pessoas como elas são. E aí a gente coloca o nosso ponto de vista. E o rei de Israel já achou que o rei da Síria queria briga com ele. E aí ele rasga as vestes, faz toda essa pantomima, todo esse alarde, e de repente ele ouve uma palavra, ele ouve um recado de Eliseu. E Eliseu manda um recado para ele muito interessante, né? Está no capítulo 5, no versículo 8, e diz assim: fala para o rei, por que você está rasgando as suas vestes? Isso não é coisa para rei, isso é coisa para profeta. Diga para ele que em Israel ainda há profeta. Que coisa tremenda a gente aprende aqui. Olha outra chave espiritual. Não é o lugar que define o poder de Deus. Olha só, o rei de Israel era rei sobre o povo, mas Eliseu era o profeta de Deus. O rei de Israel tinha autoridade sobre o povo, mas Eliseu tinha autoridade de Deus. Olha a diferença. Faz toda a diferença. E Eliseu diz: olha, aqui em Israel ainda há profeta. Então que procure o profeta. E Naamã, então, vai procurar o profeta. E aí, quando ele vai procurar o profeta, ele chega diante da casa do profeta. Naamã quis impor o seu lugar, a sua pompa, o seu posicionamento. Aqui vem outra chave espiritual. Nunca imponha autoridade. Você é autoridade por aquilo que você é da parte de Deus. Porque enquanto Naamã chega e quer impor e dizer assim, por que esse profeta está no versículo entre o 10 e o 11, quando ele para na porta e depois ele vai dizer, puxa vida, ele nem sai para me receber, nem para me cumprimentar. Eu acharia que ele ia impor as mãos sobre mim, ia ministrar no nome do seu Deus e eu ser curado, ele nem sai para fora. Não, eu não vou aceitar isso. Porque lá nas minhas terras, os rios que tem lá são melhores. As águas do rio Abana, do rio Farfar, são muito melhores, mais limpas. E ele pega, nem sequer vem me ver, não me recebe e manda um recado e quer que eu lhe obedeça. Ele quis impor uma autoridade. E aí vem outra chave espiritual muito forte para a gente aprender. É que toda autoridade, ela tem alguém que o delega. Naamã tinha autoridade de homens. Eliseu tinha autoridade de Deus. E pessoas que gostam de impor autoridade têm dificuldade de receber autoridade. Olha que chave espiritual. Olha que coisa tremenda. Olha como as coisas de Deus nos ensinam. Porque não todas, perdoe-me, mas muitas pessoas que um dia receberam autoridade, ou têm um nome, ou têm alguma autoridade, têm dificuldade de se submeter a autoridades. E a autoridade espiritual sempre estará acima da autoridade humana. Isso é bíblico. Na verdade, Eliseu não quis impor autoridade. Naamã mostrou que ele tinha autoridade. Ele simplesmente mandou um recado. E Naamã, quando recebe esse recado, ele fica indignado. Por quê? Porque ele não sabia se submeter a ordens. Então aqui, essa chave espiritual é muito forte para a gente aprender. Porque não existem autoridades que um dia não foram delegadas. Então, se eu tenho autoridade, alguém ministrou autoridade sobre a minha vida. E se eu recebi essa autoridade, foi da parte de Deus, automaticamente ela prevalece sobre a autoridade humana. Ela prevalece sobre a autoridade do homem. E aqui a gente observa que Naamã, então, recusa.
Não que o profeta quis envergonhá-lo, o profeta não quis dizer, humilhar a Naamã. Não, o profeta simplesmente mostrou para ele que autoridade existe regras e autoridades devem se respeitar. Se ele era autoridade sobre exército, ele, o profeta Eliseu, era autoridade em nome do Deus vivo, em nome de Deus. Então Naamã, ele ficou indignado. Ele esperava, né, no versículo 11 vai destacar com ênfase, que ele esperava honra, que o profeta saísse, o abraçasse, rendesse a ele toda a glória, mas simplesmente ele recebeu uma palavra de autoridade. Outra palavra-chave. Toda palavra de autoridade da boca de um profeta move os céus e a terra ao nosso favor. Olha que chave espiritual isso. É muito forte. Só que nós precisamos entender isso. Nunca despreze uma palavra profética, uma palavra de autoridade que vem da boca do homem de Deus. E aquele diz assim, olha, você quer ser curado, Naamã? Você vai mergulhar no rio. E é no rio Jordão por 7 vezes. Olha só, que coisa tremenda. Quando ele recebe essa autoridade, ele quer ir embora. Ele foge. Mas até os seus soldados entenderam o que é autoridade espiritual. Os seus soldados chegam para eles assim, se esse profeta tivesse pedido para você fazer coisas maiores, ô Naamã, você não faria? Faria. Então, o que custa você mergulhar 7 vezes no rio? Então, ele decide mergulhar. Isso implica em outra chave espiritual. Grava no teu coração. A obediência nos leva à cura. E agora ele mergulha por 7 vezes nas águas do Rio Jordão. E ele, na 7ª vez, olha para a sua pele e vê que ele estava curado. Qual o segredo disso? Não foram as águas. Qual o segredo dessa cura? Foi a obediência. Porque muitas vezes nós queremos cura comprada, nós queremos cura porque nós buscamos de aparência, nós buscamos cura porque alguém disse, nós buscamos cura naqueles que aparentam ter algo para nós. Mas o profeta, ele estava na sua simplicidade, no seu recanto, no seu lugar com Deus. Ele estava lá, ele sabia de tudo o que estava acontecendo. E ele, quando libera a palavra de cura, o segredo era simplesmente ele fazer imediatamente. Porém, ele foi embora. Quantas vezes Deus tem falado conosco e nós saímos da presença do nosso profeta, nós rejeitamos a palavra profética e vamos embora, procurar em outros rios a cura, mas o lugar era o Rio Jordão. Sabe o que tem uma chave espiritual nisso? É o seguinte, não adianta você ficar procurando de lugar em lugar. A cura está onde está o teu coração. A tua cura está aonde o profeta libera a palavra sobre a sua vida. Olha só que coisa tremenda, meu amado, minha amada, você que está me assistindo. Entenda isso. Porque a palavra liberada foi aquela. Tem muitas pessoas que às vezes não aceitam o seu profeta, não aceitam seu pastor, não aceitam o seu líder, não aceitam a autoridade da sua liderança e preferem ouvir outros, como fez Naamã no começo, vai atrás de rei, vai atrás de outras pessoas. Mas ele teve que ir na presença do profeta. E o profeta é o único que tem a palavra da cura. E a palavra da cura liberada. O direito meu é obedecer, é ouvir aquilo que é liberado sobre a minha vida. Então ele mergulha 7 vezes. A palavra 7 não é numerologia, mas a palavra 7 ela tem o contexto de perfeição, o dia do descanso, o dia de certeza.
E então a palavra as 7 vezes era para realmente selar na vida de Naamã aquela cura. Agora, pense comigo, que afronta foi para a pessoa de Naamã, para o eu de Naamã mergulhar naquele rio. Alguns historiadores, alguns comentários dizem que naquela época a água do rio estava ainda barrenta. Tinha chovido por aqueles dias. A água não estava tão limpa. Imagina o nível de humildade que teve de descer Naamã, porque além da obediência, a humildade é outro segredo da chave espiritual que me leva a reconhecer a palavra de cura. E aí ele entra nessas 7 vezes, que quer dizer a perfeição, naquilo que é necessário, naquilo que dá certeza. Então a humildade agora na vida de Naamã foi um confronto para ele. E isso significa que ser humilde não é ser humilhado. Ser humilde, meus amados, é ter a qualidade de Jesus. Eu gosto muito de pensar nisso quando eu olho para Filipenses, no capítulo 2, e vejo que Jesus, o nosso Senhor, foi humilde também para nos ensinar o suficiente a ponto de aceitar a morte de cruz. Então, Naamã, ele se submete à obediência e à humildade. Levaram Naamã à cura. Permita-se ser curado pelo profeta, irmã. Enquanto nós rejeitamos a autoridade espiritual, a lepra aumenta na nossa vida. Eu poderia aqui falar dessa lepra, como já ouvimos muito, aprendemos muito, já ouvimos muitas pregações, muitas boas, excelentes. Essa lepra pode ser pecado, pode ser ódio, amargura, falta de perdão, falta de ser perdoado, sentimento de tristeza, desejo de morte. Hoje não é uma lepra no literal, no corpo, mas às vezes é a lepra que nós carregamos os nossos sentimentos. E nós temos medo de tirar a nossa capa, porque quando nós tiramos a capa, aparece verdadeiramente quem somos. E aqui vem uma chave espiritual. Para ser curado perfeitamente, temos que arrancar as capas que escondem o nosso verdadeiro ser. E aqui Naamã, para mergulhar, ele mergulhou com toda a roupa. Ele teve que tirar aquelas vestes. Ele teve que tirar a capa. E talvez seja isso que está precisando para mim, para você, para alguns de nós. Talvez alguns de nós temos uma aparência tão bonita, nós somos alegres, nós abraçamos, beijamos, nós fingimos, nós dizemos, conta comigo, estamos juntos, e a gente cria um sistema alegórico, fantasiante, nós criamos um monte de coisa apenas para mostrar o que na verdade não somos, que é o que fazia Naamã. Ele apresentava-se com a sua máscara de guerreiro, né? Com aquela máscara enorme sobre a sua cabeça, a roupa toda coberta de capa. Mas Deus quer curar o interior. Deus não se preocupa com a aparência. Deus se preocupa com o interior, com a alma. Deus quer curar o nosso interior. Deus quer ver quem verdadeiramente nós somos. Ele nos conhece, querido. Desde a fundação do mundo, antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, como diz o Salmo 139, ele já nos conhecia, ele já nos esquadrinhou, escreveu os nossos nomes no livro da vida, né? Já chamava-nos pelo nome. Ele sabe de tudo isso, mas tem atitudes de cura que dependem de mim. O profeta poderia ter falado, olha, ser curado, e Naamã virava as costas e ia embora, mas não. A cura tem um processo. Toda cura, ela tem que gerar algo em nossas vidas que nos transforme. A cura, ela é vista no exterior daquilo que foi realizado no interior. Aqui está falando de alguém que escondia
E Deus curou de dentro para fora. É isso que Deus quer fazer conosco. Esse tempo presente é um tempo em que nós estamos olhando para debaixo da nossa capa. Eu não posso falar de todos, não posso falar de ninguém, eu posso falar de mim mesmo. Que a gente ergue assim a capa e olha e vê realmente quem somos aqui dentro. Quais as perebas, as feridas que ainda não foram tratadas, curadas, porque nós temos medo. Às vezes nós até rejeitamos pelo orgulho, né? Porque Naamã mostrou esse orgulho de não querer a cura de imediato. Mas aí vem a palavra incisiva do profeta: olha, se você quiser ser curado, vai ter que mergulhar 7 vezes. Sabe por quê? Porque Naamã tinha levado dinheiro. Naamã tinha levado ouro, prata, né? Não dinheiro na espécie, mas ele tinha levado prata, levado ouro, levado vestes e queria comprar uma cura, e cura não se compra. A unção não se vende, princípios não se negociam. Não queira comprar cura. Cura é uma dádiva de Deus. E a cura está nas mãos do teu profeta, daquele o qual Deus delegou autoridade sobre a vida dele para ministrar na sua. Não adianta você correr para lugar nenhum. As pessoas vão até te dar um remédio paliativo. As pessoas vão até te dar alguns medicamentos que vão aparentemente tirar as dores do momento, mas elas vão fluir. Sabe por quê? Porque não tem a cura profética, não tem a cura da parte de Deus. Então não adianta esconder mais. Não adianta andar fingindo. Ou nós tiramos essa capa e obedecemos aos princípios de Deus e nos submetemos à autoridade profética, à autoridade espiritual da nossa vida, ou nós vamos descer ao túmulo carregando lepra. E o pior da lepra não é descermos ao túmulo com ela, o pior é que contaminamos outras pessoas. É igual diz lá em Hebreu, é como raiz de amargura que contamina todos que estão à volta. Então, meu amado, minha amada, está na hora de nós entendermos esses princípios, essas palavras-chave. Então, Naamã mergulhou. E quando ele sai curado, aí vem algo extraordinário, outra chave espiritual. Ele entende que não há outro Deus de Israel. Olha que coisa fantástica. Que coisa maravilhosa de nós aprendermos. Tem gente que fica procurando um monte de deuses. É um Deus dali, uma promessa daqui, uma oferenda daqui, me dá isso daqui, faz aqui, se você me der isso. Não. São pessoas vendendo milagres. Nós precisamos conhecer o verdadeiro Deus. O nosso Deus não cobra nada. A única coisa que o nosso Deus pede, olha para mim que eu vou te falar o que é que o nosso Deus verdadeiro, o único Senhor pede: o coração. E o coração não custa dinheiro, custa posicionamento, entendimento, fé, obediência e esperança nele. Por isso que Jesus é a nossa esperança. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele, diz João 14,6. Então Naamã entendeu isso. Eu quero que isso seja uma chave espiritual para a sua vida hoje. Não adianta procurar igreja X, profeta X, não adianta correr atrás de profeta, não adianta querer comprar cura, é porque aquele homem, aquela mulher, não precisa isso. O teu Deus é único e aonde você está, ele vai te alcançar, ele vai ministrar cura na sua vida. A única coisa que você tem que entender é que ele é o único Senhor e Salvador. Esse Deus se chama Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos entender isso na nossa vida. Então Naamã, quando sai do rio curado, ele vai querer ofertar as coisas para o profeta diz: não, eu não quero os seus bens. Ai de mim se eu recebesse algo de você. Não, eu não quero receber nada. O que eu fiz para você não custa dinheiro. E ele vai embora com as suas riquezas, porque o que Deus faz na nossa vida, ele não cobra. É diferente a oferta da venda. E aqui ele queria comprar.
Eliseu não vendeu. A unção não se vende, não se negocia. Princípios de Deus não se vende, não se negocia. Profeta que é profeta, não negocia a unção. E ele tem palavra rema de Deus para as nossas vidas, como tenho certeza que eu estou falando com você. Porque você vive perguntando, por que, que eu não me curo? Por que, que meu casamento dá certo? Minha finança não dá certo? Por que as coisas não andam bem? Por que tantos problemas? Deixa eu te falar. A cura, a hora que você arrancar a capa, a hora que você tiver coragem de ficar nu, no sentido espiritual diante de Deus, se desnudar e mostrar quem realmente você é, e você entender o que é autoridade espiritual, entender qual é a autoridade sobre a sua vida, você vai se submeter, ele vai liberar uma palavra profética sobre você e você vai ser curado em nome de Jesus. Essa é uma chave espiritual que eu estou passando para você. Não é o nível, é o que a pessoa tem para nos dar. Talvez o nosso profeta está lá no cantinho, sentadinho, nem aparece muito, mas é ele que ao orar, ele libera essa palavra sobre nossas vidas. E aí então Naamã entende, não há outro Deus, senão o Deus de Israel. E aqui ele pega então, pede para o profeta para levar a terra de Israel para a sua terra, para todas as vezes que ele fosse oferecer sacrifícios e louvor, oferecesse ao Deus verdadeiro, que ele não queria mais servir aos rimão da vida. Então, meu amado, está na hora desse posicionamento. Chega de andar para as direitas e para as esquerdas. Está na hora de firmar-se totalmente em Jesus Cristo, no único Senhor e Salvador. Não há outro caminho, não há outro que possa curar. E os representantes desta cura da sua, da minha, da nossa vida, são os homens de Deus que ele tem levantado. E você sabe quem é o homem de Deus da sua vida. Eu sei que eu estou falando isso com toda a convicção da minha alma. Você sabe quem é que tem a chave espiritual da cura da sua vida. Você pode ir onde quiser. Eu sou ousado em dizer isso por muitas experiências nesse meu caminhar de ministério. Você pode ir para a igreja que for, você pode procurar quem você quiser, mas quem tem a cura da sua vida, espiritualmente falando, é o seu pastor, é o seu profeta, aquele que libera do céu para a sua vida. Agora, um outro segredo da chave espiritual, que eu gosto muito de falar dela, é aceitar a cura segundo o profeta. Porque aqui existe uma coisa muito interessante nessa chave espiritual de Naamã. Ele não queria de imediato, mas ele teve que aceitar. Tem coisas, querido, que a gente não quer aceitar, que a gente até deseja. Tem muita gente, né? Ah, mas eu queria tanto que Deus fizesse isso, que Deus faça aquilo. Eu queria tanto que Deus me elevasse a isso, me elevasse aquilo. E Deus fala, tudo bem. Vai lá conversar com o teu profeta. Eu vou mandar uma serva bem simples falar com você, que você tem que ir até ele. Aí você chega no profeta, o profeta diz assim, olha, você vai mergulhar 7 vezes. Ou o profeta vai te falar algo que vai contrariar a sua decisão pessoal de vida. E aí vem o confronto. E aí vem a regra. Aí vem a disciplina. Aí vem o ensinamento. E aí eu tenho que aceitar o tipo de cura que foi determinado para a minha vida. Sabe como eu exemplifico isso? Da seguinte forma. É quando a gente vai ao médico e a gente vai fazer um tratamento e o médico diz assim, ó, você vai ter que tomar esse remédio durante 7 dias, de 8 em 8 horas. Aí você toma um remédio, 3 dias, de 8 em 8 horas, no 4º dia, pronto, parece que você não tem mais doença nenhuma. O que que você faz? Você para. E quando você para, daí um tempo, a doença volta de novo. E é assim que tem acontecido na vida espiritual de muitas pessoas. Tem muita gente que fica correndo, vai para lá, vem para cá, porque pararam a cura, o tratamento pela metade. Mas hoje eu vim trazer essa palavra-chave. O teu profeta tem a cura da sua vida.
porque ele, como o homem de Deus ou a mulher de Deus, eles vão liberar sobre a sua vida a cura que você precisa. Esse é o tema de hoje. Naamã e o profeta. Naamã queria comprar a cura. O profeta liberou com autoridade. Naamã queria que fosse do seu jeito. O profeta ensinou como deveria. Naamã queria honra do profeta. O profeta lhe colocou regras, lhe colocou limites e mostrou que era 7 vezes. Naamã queria que a bênção fosse até ele, mas o profeta mostrou que ele tinha que ir até a bênção. Tem muitas pessoas procurando palavras proféticas. E aqui a gente aprende, você tem que ir onde está o profeta. É ele que tem a palavra. Amém, queridos? Essa era a palavra, o ensinamento de hoje. Naamã e o profeta. Você está disposto à cura? Então, se você está disposto à cura, reconheça que tem autoridade espiritual capaz de liberar uma palavra dos céus, uma palavra rema, e curar a sua vida. Então, se submeta. A palavra submissão aqui não é para humilhar, é para obedecer a cura que o teu profeta vai liberar sobre você. Eu libero hoje, na autoridade do nome de Jesus, uma cura para a sua vida. Eu não sei o que você precisa hoje. Eu não sei qual área você precisa ser curado. Mas se você obedecer, se você entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele, você vai ser curado. Se você entender que vai ter que abrir o teu coração e pedir perdão para quem você ofendeu, você vai ter que perdoar quem te ofendeu. Você vai ter que amar quem te ofende. E você vai ter que se libertar disto. Quando você entender isso, o teu profeta vai estender as mãos. E vai ter uma unção que vai entrar na tua vida e vai te curar. E enquanto você carregar a capa, a lepra continua. A lepra está escondida. Mas se você tirar a capa e ter coragem de viver na obediência, virá a cura para a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua finança, o seu ministério, e em tudo que você fizer, Deus vai honrar a palavra dele sobre você. Deus te abençoe. Quero que isso marque muito a sua vida no dia de hoje. Amo amar você. Amo ser seu pastor. Deus os abençoe poderosamente.